Ok. Bem, então, boa noite. Nós já tivemos uma parte da aula tratando, né, de algumas questões anteriores que diz respeito a um pouco à situação da UPF, né, das nossas aulas, algumas notícias, enfim, sobre a situação que nós nos encontramos de isolamento com as aulas remotas. Nós também conversamos um pouquinho sobre as avaliações, né, as duas avaliações que a PRO disponibilizou ontem ou hoje, não me lembro, hoje de manhã. E agora, então, nós estamos entrando no ponto de pauta da avaliação do CENID. Então, a Ana havia iniciado a fala e eu vou, então, pedir para que a Ana retome, né, a sua avaliação com o CENID, da participação do CENID. Bom, então eu queria dizer que a experiência com o CENID foi maravilhosa, né? Eu já tinha participado de outras edições do CENID na UPF, né? Quando era presencial lá na Universidade Mais, e a forma como se estruturaram rapidamente, né? Nesse CENID de modo virtual foi muito bom. Ter todas as palestras disponíveis, assim, ajudou muito, porque como eu disse, aqui na minha cidade tem algumas famílias que têm que continuar trabalhando e as escolas estão fechadas. Então, eu estou cuidando de uma criança e então parte da minha manhã e da tarde eu não consegui acompanhar as palestras, as atividades do CENID. Então, à noite é que eu conseguia ver algumas delas. Mas como o prazo foi estendido, né, até 8 de maio, eu estou conseguindo acompanhar também. E isso é muito bom para a gente poder aproveitar o máximo possível. E eu queria pontuar que o texto, né, o livro que a Prof disponibilizou para nós sobre o coronavírus, né, o simulacro de vida, lendo aquele texto, eu me lembrei que no início da página do CENID tinha uns vídeos disponíveis dizendo assim, para refletir. E um desses vídeos era o Bill Gates fazendo uma, né, como se fosse uma palestra sobre como a sociedade não está preparada para lidar com as epidemias, né, as pandemias, e que ele disse assim, o mundo, todos os países, eles estão estruturados, eles estão preparados com pessoas disponíveis 24 horas para lidar com uma guerra eminente que pudesse tipo explodir do nada. Para isso eles estão preparados, mas para uma epidemia os países não estão preparados. Que é uma coisa muito grave, né? E eu acabei lendo aquele livro e fazendo conexão com esse vídeo, me lembrando realmente que é o que está acontecendo agora com o coronavírus, né? Vírus, doenças, eles pegam a gente de surpresa. A gente nunca está esperando uma doença. E aí, quando a gente percebe que ela está ali, às vezes a maioria dos casos já é tarde, ela já se espalhou. E o Bill Gates ele vai tratando, conversando, explicando que medidas poderiam ser tomadas para que isso se resolvesse. E uma dessas medidas é algo tão simples, mas que a gente não se dá conta que, como ele disse assim, se nós tivéssemos cientistas, epidemiologistas disponíveis, né, de prontidão 24 horas, assim como nós temos soldados, essas pandemias, epidemias, elas seriam drasticamente evitadas, o número de pessoas infectadas e mortas cairia drasticamente. Só que como os governos não investem tanto na saúde e no sistema de pesquisas e de extensão, como investem nas guerras, quem acaba sendo prejudicado em situações como essa é a população, né? Então, eu achei muito interessante aqueles vídeos colocados para refletir, né? Um dos outros vídeos também que eles botaram, que era sobre o planeta Terra, né? Um pontinho tão pequeno num universo tão grande e que às vezes a gente não se dá conta da nossa pequenez, né? Até então nós não temos uma absoluta certeza de que existe vida fora, né? A única coisa que a gente sabe é que este planeta é que tem vida, este planeta é que está pronto, né, para nos sustentar. E a gente fica utilizando dele de uma forma completamente não sustentável, de uma forma sem nexo. E como que foi interessante o CENID trazer esses pontos para nós, né? Fazer essa introdução no CENID em cima disso. Muitas das palestras que eu participei, dos debates, dos coffee breaks, a maioria dos professores estavam conversando sobre justamente como que a educação ficava,
nessa situação da pandemia. E justamente, né, o CENID ele se trata das tecnologias, e nesse momento da pandemia, as tecnologias estão sendo a maior ferramenta para que os educadores continuem, né, fazendo o seu trabalho, que é os nossos alunos não fiquem dispersos, não fiquem sem uma base. Então, como utilizar essas ferramentas Ana, da melhor forma possível? Oi, profe. gurias, tá falhando um pouco a transmissão para vocês? Ou não? Deixa eu ver. Sim, né? Falhou algumas falas tuas, acho que está oscilando um pouco a internet, Ana, mas agora pode continuar. Se oscilar de novo, avisa. Mas eu achei basicamente assim que o CENID, eu percebi assim que ele foi um bom exemplo de organização, né, de estratégia de preparamento, porque a pandemia pegou todos nós de surpresa, né? E eles conseguiram reorganizar toda a Isso, metodologia, todas as palestras de uma forma exatamente. rápida e que pudesse dar o maior número de informações para os alunos. Eles deixando Tudo bem, o CENID aconteceu do dia 22 ao dia 24, mas eles informaram, né, que o site Sim, vai continuar aberto até dia 8 de maio, para que as pessoas, isso, como por exemplo eu, que não conseguiram olhar todas as palestras, vai estar disponível para continuar sendo isso. assistido, né? Então, isso é o que a gente precisa utilizar da tecnologia, é estar disponível, estar conectando as pessoas, principalmente nesse momento, né? A nossa Isso. sociedade está com medo, a nossa sociedade está dispersa, a nossa sociedade não sabe para onde for. E nós, que temos um conhecimento um pouco maior, nós temos que utilizar das nossas tecnologias para o bem. Então, disseminar informações corretas, disseminar conhecimentos certos, né? E conseguir fazer essa conexão com os outros de uma maneira multidisciplinar, uma maneira didática, principalmente com os nossos alunos, que não só eles, como nós professores, estamos lidando com essa nova visão, né? Esse novo momento educacional tecnológico, né? Então, eu achei assim, o CENID uma experiência maravilhosa, sendo como todos os anos sempre foi. Era isso. Muito bem, é isso aí, Ana. Com mais de 5.000 participantes, né? Com atividades diversas de palestrantes para cores e gostos de todo mundo, né? Sabores, enfim, com temáticas, né? Das mais diversas e que vocês poderiam, de fato, escolher aquilo que vinha mais ao encontro daquilo que vocês gostariam, né? De refletir, de estudar. Mais alguém gostaria de falar do CENID? Da sua participação, como é que foi? Pro, Diga, Kathleen. eu só queria dizer que de de todas as palestras que a gente viu e vídeos e tudo, um que me chamou bastante atenção e que eu acompanhei assim todos foi um que falava sobre os espaços. Ai, agora eu esqueci o nome. Espaços De aprendizagem? que daí eles falaram bastante sobre o Bileb. É espaços. Ah, tá. Eu não vi esse vídeo, mas é um local, né? Não é uma escola, é um espaço mesmo. E que eles recebem, né, crianças, jovens, adultos, enfim, para diversas atividades ligadas às tecnologias de informação ali, né? Isso, eles falavam o nome bem certinho, mas agora eu não me lembro. Eu sei que é Sim. espaços alguma coisa. E aí eu assisti e acompanhei bastante esses que eu achei bem interessante, porque são espaços que a gente não tem muito contato, né? Que não é muito assim, muito comum na cidade, já digo. E a gente conhecer, a gente saber que tem, eu acho que é bem importante, assim, para. É muito legal. Eu estive lá, eu fui antes, né? O ano passado eu estive lá. Não imaginava como seria, né, um processo pedagógico bem diferenciado. A criança tem liberdade, né, o adolescente, o adulto, enfim, tem alunos, por exemplo,
que estudam na UPF e vão desenvolver algum projeto lá em parceria, estão no IFSU e vão desenvolver um projeto em parceria, e tem crianças, né, que os pais matriculam, a criança vai lá e passa uma tarde por semana, né, ou mais, sei lá. E aí eles têm espaços de criação permanente, a criança vai e mexe no computador e tem lá onde a própria Ana ia fazer o seu... Era o dinossauro? Não me lembro o que era que ela tinha. Não era dinossauro, não me lembro qual era Javali. Hã? O javali. O javali. Era uma outra que tinha o dinossauro. Na impressora 3D, né? Então, tem ele, e tem muito material de sucata para eles criarem, né? E tem sala de jogos, e todos eles na perspectiva educativa, né? De desenvolver o raciocínio, enfim. Então, muito bacana, porque eu sempre fui meio assim, um pé atrás com relação ao uso muito de tecnologia para criança. Eu acho que a terra, a água, a árvore, né, o bichinho é muito mais interessante. Mas eu fiquei impressionada, assim, com a proposta. Inclusive, Kathleen, quando a gente voltar, há a possibilidade de vocês irem lá visitar, marcar, né, com o professor Adriano, que é o diretor, enfim, desse espaço. A professora Guta também, a Maria Augusta D'Arienzo, que é professora ali da Faculdade de Educação também, vocês marcarem e visitarem, assim como o Prisma, que é outro espaço que tem lá na Gare, né, completamente... Eu estava tentando lembrar também. O Prisma, Mas desculpa, eu te cortei porque eu quis esclarecer um pouquinho mais, e esse espaço, o Prisma, fica lá na Gare, e o Bilab, né, ele fica ali na 15 de novembro, um pouco atrás, assim, naquela praça nova que organizaram ali nos fundos passando o Hospital São Vicente, nos fundos do Zafari, que tem aqui no próximo do Hospital São Vicente, é nessa região ali, entre o bosque não, a Vergueiro, e aqui o Boqueirão e a área ali do São Vicente, é nessa região ali. Sim, daí até numa das palestras, a que estava falando, a Caroline, ela mostrou, né, ela mostrou, assim, o espaço, no geral, o espaço onde as crianças ficam, onde eles produzem, enfim, ela mostrou, assim, sabe, eu achei bem interessante, porque a gente não tem esse acesso, assim, a gente não sabe... Tem tantas coisas, né, que a gente não... Nesses outros espaços, já digo, não bem escolares, claro que lá não deixa de ser, mas não estão dentro da escola, já digo. E tem tantos... Não é da escola formal, né? Isso. Não é da escola formal, Isso aí, tem tantos espaços, assim, que poderia ser aproveitado, né? Achei bem interessante essa temática também que eles trouxeram. E, Kathleen, esse espaço, na verdade, havia projeto para ser construído dentro da universidade. E aí, e aí, não foi por culpa dos gestores, obviamente, teve problemas, era para ser financiado por governo, e aí cortes na educação. Sim. Aí o professor Adriano resolveu investir mesmo, o investimento pessoal dele, ele pegou mais alguns sócios, né, mas a ideia era que fosse com o governo, com dinheiro público, e para que as crianças, né, em especial da rede municipal, as crianças mais carentes, pudessem participar gratuitamente desse espaço. Seria muito bom. Seria muito bom. Quem sabe um dia, né? Muito bem, obrigada pelas contribuições, Kathleen. Quem mais? Bem, espero que vocês tenham conseguido também participar de bastante, né, atividades, que vocês possam ter recheado bem também o certificado de vocês, que também é o professor Adriano, né, a professora Guta dizia, não façam pelo certificado. Façam porque é um momento de interação, é um momento de encontrar as pessoas, é um momento de aprender sobre essas tecnologias, né, tão necessárias nesse momento, mas também é
importante, né, que eles tenham também conseguido os seus certificados, porque daqui a pouco vem as 200 horas complementares e vai ter gente que não conseguiu e aí fica enlouquecido atrás. Então, o CENID foi uma excelente oportunidade para conseguir um certificado com atividades com excelente qualidade, né, e que vão potencializar mais ainda essas horas complementares ali exigidas, né, pelo curso. Tá bem? Eu também gostei muito. Seguimos, então. A Pro vai parar a gravação aqui, porque daí se a professora Guta, o professor quiserem assistir, né, quiserem ouvir um pouco a fala de vocês, a Pro manda só essa parte, para eles não precisarem assistir toda a aula, e nós vamos entrar, então, na nossa aula propriamente dita hoje, que trata, então, do vírus, né, do material da professora Michele Sato, e também dos encaminhamentos que a gente vai fazer para a aula que vem, tá bem? Eu vou encerrar a gravação e volto novamente.